Bem-vindos ao podcast do MNDE, na série especial com a política econômica pós-Bolsonaro. No episódio de hoje, recebemos José Luiz Fevereiro, economista pelo Instituto de Economia da UFRJ e membro da direção nacional do PSOL desde 2007. Bem-vindo, José. Bom dia e agradeço o convite. Quem me acompanha neste programa é Luciano Alencar, pesquisador do MNDE. Bem-vindo, Luciano. Obrigado e vamos ao debate. José, já pensando aqui um pouquinho, primeiro agradecer novamente a sua participação. Pensando um pouquinho no governo Bolsonaro, a gente percebe que ele tem um viés neoliberal, mas mesmo assim ele foi obrigado a realizar uma política fiscal expansionista em função do momento da pandemia. Posteriormente, depois do início dessa pandemia, dessas manobras, o governo Bolsonaro começou a se utilizar de manobras para driblar o teto de gastos que a gente teve no país. E aí a pergunta, Fevereiro, é o seguinte: até que ponto, na sua opinião, a manutenção do teto de gastos é desejável para o Brasil, ou mesmo viável? E, para você, o que você entende que seria a prioridade de política fiscal para um próximo governo brasileiro? Então, bom dia, agradeço o convite. Eu acho que o teto de gastos é pior da jabuticaba já inventada na política econômica brasileira. Não faz o menor sentido nós pensarmos a política macroeconomia brasileira tendo como pedra angular a ideia de equilíbrio fiscal por parte da União. Nenhum país sério no mundo faz isso. A situação normal de equilíbrio macroeconômico é uma situação de déficit fiscal primário. Países que emitem a sua própria moeda, que têm moeda soberana, e particularmente países que têm um grau de complexidade grande da sua economia, portanto, com um fator relativamente menor de dependência de importações, são países que têm uma grande flexibilidade na realização dos seus gastos. Alguns conceitos macroeconômicos neoliberais não fazem o menor sentido, como, por exemplo, lastro para a moeda. A moeda não tem lastro desde que o padrão ouro foi abandonado. A moeda é aceita com base na confiança. Ela é aceita porque as pessoas aceitam. Eu aceito reais porque se eu descer do meu escritório agora para fazer um lanche, eu pago o lanche em reais. E o cara que me vende o lanche aceita reais porque ele paga os fornecedores, paga os salários e paga os impostos em reais. O que faz o real ser a moeda circulante é o fato que ela é a moeda na qual a União Brasileira cobra os seus impostos. É isso que faz com que seja aceito. E a limitação ao gasto público não é nenhuma regra fiscal arbitrária, não poderia ser nenhuma regra fiscal arbitrária de equilíbrio fiscal, de equilíbrio orçamentário. O limite à expansão do gasto público é a capacidade produtiva. Você pode gastar mais sempre que você tiver capacidade ociosa na indústria e mão de obra disponível. No momento em que começa a faltar mão de obra ou você não tem capacidade ociosa disponível na economia, aí é hora de você cortar gasto. Isso nada tem que ver com equilíbrio orçamentário ou com contas aritméticas absolutamente artificiais, que é o que vem presidindo a macroeconomia brasileira há décadas. Então, o teto de gastos tem que ser revogado. O maior problema do Bolsonaro ter furado o teto de gastos, com algumas gambiarras, é que isso dá sobrevida ao teto de gastos. E nós precisamos acabar com ele, pura e simplesmente acabar com ele. Da segunda metade de 2020 até o começo de 2021, a taxa básica de juros da Selic se manteve num patamar extremamente baixo, na casa de 2%. E muita gente criticou isso, achando esse patamar excessivamente baixo, afirmando que isso poderia tanto depreciar demais o câmbio, impactando a inflação, quanto impulsionar demais a demanda agregada. Você concorda com esse diagnóstico? E o que, na sua opinião, deveria ser levado em consideração na condução da política monetária a partir do ano que vem? Olha, a primeira parte da crítica é até razoável. Uma taxa de juros excessivamente baixa e abaixo da expectativa da inflação, ela provocou uma desvalorização cambial
que acaba provocando inflação, porque a gente tem uma série de preços que são indexados ao dólar, seja porque é de produtos importados, seja que é porque é produtos que nós exportamos e, portanto, acabam tendo o seu preço orientado pelo preço internacional. Quando você tem a taxa de juros abaixo da expectativa inflacionária, você provoca saída de capitais e, portanto, desvalorização cambial, e aí você está contratando inflação para frente. Então, acho que sobre esse ponto de vista, sim, em alguns momentos ali o Banco Central manteve a taxa de juros excessivamente baixa. A segunda crítica não faz o menor sentido. Achar que nós tivemos um problema de excesso de demanda é uma absoluta irrealidade. Nós não tivemos isso. Nós estamos enfrentando um processo inflacionário que é um choque de oferta, é um problema da interrupção das cadeias de produção globais durante a pandemia e agora com alguns problemas na oferta de alguns produtos a nível internacional por conta da guerra na Ucrânia. Em ambos os casos são choques de oferta e choque de oferta não se resolve com taxa de juros, né? O efeito que a taxa de juros, que agora subiu e está apontando para provavelmente chegar a 14%, o impacto que isso tem é que isso provoca a valorização do real. E ao valorizar o real, acaba barateando em reais produtos que têm os seus preços indexados ao mercado internacional. Isso vai valer para a carne, para o trigo, para o café, para os combustíveis, etc. Agora, não é razoável que a gente resolva um surto inflacionário, que é por um choque de oferta, ao colocar a nossa taxa de juros de volta a patamares reais consideravelmente acima da inflação, porque isso tem consequências internas. Uma delas, e a mais grave de todas, é a transferência de renda que isto significa para os setores superavitários da economia brasileira. O rendimento de aplicações financeiras num patamar muito acima da inflação é, de um lado, desestímulo ao investimento produtivo e, de um outro lado, uma transferência de renda da sociedade como um todo para a sua parcela mais rica. Mas o que você acha que o Banco Central deveria ter em mente quando dá decisão acerca da taxa de juros? Deveria focar somente na inflação, olhar também para o nível de emprego? Quando eles baixaram a taxa de juros na pandemia, foi uma medida para tentar estimular a economia para enfrentar a pandemia. O problema naquela altura, eu acho que foi exagerada a baixa dos juros, baixaram além daquilo que era razoável, e com uma leitura equivocada. O problema que teve no início da pandemia, de redução brutal nos investimentos, foi um problema de insegurança. Isso não se resolve com taxa de juros. Foi um problema de expectativas. Ninguém sabia quanto tempo durava a pandemia, ninguém sabia qual seria o futuro. Imagina se um cidadão está planejando duplicar a capacidade produtiva na sua fábrica, abrir um novo galpão, comprar máquina, etc. Vem a pandemia, trava tudo. Esse cara não vai manter o investimento, não importa em que patamar a taxa de juros esteja. Ele vai esperar que a situação clareie um pouco. Ele vai esperar que ele possa novamente ter uma situação em que ele possa fazer um planejamento para 2, 3, 4 anos. Naquele início de março, abril, maio, junho, julho de 2020, os investimentos foram bloqueados por isso. E isso não se resolveria via taxa de juros. Por outro lado, agora, quando a taxa de juros vem subindo de forma acentuada, eu acho que também está errado, porque é uma tentativa de resolver o problema do surto inflacionário, e aí tem o componente eleitoral, é claro, pela valorização cambial. Assim, é um erro isso. Nós estamos com um choque de oferta. Esse choque de oferta não depende da política monetária resolvê-lo. Nós não estamos com um problema de excesso de atividade econômica, não estamos com um problema de excesso de demanda, nós estamos com um problema de oferta. E esse problema de oferta tende a se normalizar a médio prazo. O que a gente teria que fazer são outras medidas que não têm a ver com taxa de juros nem com valorização cambial como paliativo para a elevação de preços de produtos primários.
Nós teríamos que pensar, eventualmente, primeiro, desvincular os preços da Petrobras dos preços internacionais, nem que para isso fosse necessário retirar as ações da Petrobras da Bolsa de Nova York, para não estarmos submetidos às regras de governança da Bolsa americana, e deveríamos, eventualmente, pensar em alguns produtos mais estratégicos, em algum imposto de exportação, em alguns setores que, com o preço internacional em alta, estão tendo uma possibilidade de realização de lucros extraordinários e, consequentemente, isso impacta o preço interno. O caso, por exemplo, da carne é muito simbólico disso. Talvez fosse o caso de que o Brasil passasse a ter no seu arsenal a ideia de impostos sobre exportações que pudessem ser acionados no momento em que determinado produto passasse por uma alta muito significativa do preço internacional, para que isso não impactasse os preços internos. Bom, a próxima pergunta era justamente sobre inflação. Você já tocou em dois aspectos centrais do problema, como a desvalorização cambial, né, e os preços do petróleo. Você já se mostrou crítico dessa política de preço da Petrobras, certo? Acredito que, na sua opinião, os preços internos deveriam ser atrelados aos custos de produção nacional, né? E você vê outras políticas interessantes para a Petrobras nesse sentido? Há quem fale imposto sobre exportação de petróleo para compor um fundo justamente para estabilizar os preços. E, na sua opinião, o que deveria orientar a política cambial? Você acha que o câmbio não deveria ser usado como âncora para segurar a inflação? Deveria ser usado para estimular indústrias, exportações? Como você vê essas duas questões, a política de preço da Petrobras e a política cambial brasileira? Olha, a flutuação do câmbio no Brasil, e não é de hoje, ele não responde aos fluxos reais da economia. É razoável que, quando um país começa a ter o seu balanço de pagamentos se tornando negativo, ou seja, a gente começa a ter uma receita cambial inferior ao nosso gasto, é razoável que a moeda desvalorize. Quando a gente, por exemplo, começa a não conseguir ter um superávit nas exportações que consiga cobrir o nosso déficit em transações correntes. O déficit na área de serviços, por exemplo, onde o Brasil tem um déficit estrutural. Quando isso ocorre, é razoável que a moeda desvalorize. Por outro lado, quando as nossas exportações crescem de forma muito acelerada, muito significativa, e a gente começa a acumular reservas em grande volume, é razoável que o câmbio se valorize. Quando isto ocorre para ajustar desequilíbrios da economia real, não é um problema. O problema é que a flutuação cambial no Brasil é inexoravelmente, e há décadas é assim, muito mais vinculada a movimentações de natureza especulativa do que da economia real. Hoje, o câmbio valoriza porque o diferencial de taxa de juros interno para a taxa de juros americana justifica a entrada de capital para se beneficiar da taxa de juros mais alta aqui. Durante a pandemia foi o oposto, a nossa taxa de juros cai a 2%, com uma inflação que nunca andou abaixo dos 4%, consequentemente, houveram fluxos financeiros no sentido oposto, e isso desvalorizou a moeda. A questão é, nós não podemos ter a nossa moeda com uma taxa volátil determinada por fluxos especulativos. A taxa de câmbio deve flutuar, sim, desde que subordinado aos fluxos reais da economia real. Então você acha que o patamar deveria ser menos volátil e sujeito às transações correntes, né? Mas você acha que esse patamar de câmbio acima de 5 é razoável? Você trabalha com algum patamar de câmbio desejado, assim, ideal para eu não trabalho com nenhum patamar razoável, talvez com intervalo. Não, acho que eu nunca considerei que a taxa real de câmbio se justificasse estar acima do 5. Nunca raciocinei com isso. E, nesse momento, acho que se ela se aproximar dos 4, também não me parece razoável. Mas, fundamentalmente, o que o Brasil precisa ter é mecanismos de controle dos fluxos especulativos de capital.
ter uma conta de capitais aberta sem nenhum tipo de controle de fluxo não é razoável para um país que não tem moeda conversível. Portanto, acho que nós deveríamos ter algum tipo de mecanismo, quarentena, enfim, aí é uma questão de se conseguir estabelecer algo a partir de uma correlação de forças da disputa política, né? Que vai numa ponta da centralização do câmbio, a outra ponta você tem mecanismos de quarentena para capitais que entrarem aqui e terem que permanecer por um determinado período mínimo, né? Não permitir movimentações, por exemplo, de entrar dinheiro hoje e sair daqui a 2 dias, né? Que hoje é assim, né? Alguém pode entrar para ganhar uma arbitragem qualquer de diferença taxa de juros e daqui a uma semana tirar o dinheiro de volta ou fazer exatamente o oposto, né? A gente deve ter alguns mecanismos que podem ser o IOF, pode ser mecanismo de quarentena que o Chile por muito tempo usou, mas que reduza a intensidade dos fluxos de caráter especulativo. Perfeito, José. A gente agora, pensando um pouquinho na nossa fase, na atual fase do Brasil, a gente percebe que o Brasil vive um momento de estagnação econômica, de concentração de renda, aumento da miséria e degradação ambiental. Na sua opinião, que fatores deveriam nortear uma eventual reforma tributária para garantir uma maior equidade e inclusão sociais? Primeiro, acho que nós temos que reduzir o peso dos impostos indiretos que recaem sobre a produção e o consumo e aumentar os impostos diretos que recaem sobre o estoque de riqueza e sobre a renda. Acho que esses são os 2 vetores fundamentais. Temos que voltar a tributar a distribuição de lucros e dividendos, temos que criar mecanismos de tributação sobre o estoque de riqueza, que, a meu juízo, a melhor forma de fazer isso é o imposto sobre heranças, né? Para que você tenha uma ideia, nos Estados Unidos esse imposto chega a mais de 40%, no Brasil a alíquota máxima é 8%, ou seja, fortunas passam de geração a geração aqui há 500 anos com baixíssima tributação. Eu costumo dizer que quando se encontra um milionário americano na faixa de 60 anos e ele começa a fazer filantropia, a fazer doações, montar uma fundação, doações para hospitais, construir uma ala nova em algum hospital, doação para universidades, colocar o seu nome nisso e tal, é porque, em caso de morte, o fisco americano vai levar no mínimo 40% da sua fortuna. E, portanto, isso é um enorme estímulo a que ele distribui em vida, né? Quando se encontra um milionário brasileiro fazendo filantropia aos 60 anos, é melhor mandar a fiscalização, porque provavelmente é golpe. Perfeito. E agora, pensando um pouquinho nas questões de justiça social e responsabilidade ambiental, em um contexto pós-Bolsonaro, José, como você enxerga a possibilidade da gente coadunar esses 2 aspectos, a justiça social e a responsabilidade ambiental, sempre pensando aqui numa perspectiva de política econômica? Olha, nós temos que ter um eixo de desenvolvimento econômico baseado em vantagens comparativas que nós temos, né? Uma delas é na área de fármacos, né? Nós temos a maior biodiversidade do mundo e se nós não transformarmos a biodiversidade em riqueza, em renda, nós vamos ter permanentemente dificuldades de conseguir preservar. E nós temos na outra ponta o maior sistema de saúde público do mundo, que é o SUS. Entre um e outro nós não temos nada, nós temos a importação hoje de 90% dos fármacos usados no Brasil. Nem sempre foi assim, mas nos últimos 30 anos essa dependência de importação aumentou muito. Nós temos universidades com centros de pesquisa de excelência. É necessário uma política indutora por parte da União para que possamos transformar a nossa biodiversidade a partir da pesquisa que as universidades podem fazer, a pesquisa básica, né, neutra, até a pesquisa aplicada que empresas poderão fazer depois, para gerar uma indústria de farmacêutica com capacidade de exportação para o mundo e com um lastro de demanda interna baseada no SUS que a torne viável.
O segundo elemento é a transição energética. Nós temos um acesso privilegiado à energia solar, nós temos áreas do país com níveis de insolação anual muito elevados, nós temos 8.500 quilômetros de costa e uma das próximas energias possíveis de serem utilizadas, ainda dependente de novos ciclos de desenvolvimento tecnológico, é a energia de marés. E nós temos 8.500 quilômetros de costa. Então, são duas áreas de investimento que o Brasil tem muito potencial, tem uma série de vantagens comparativas e podemos desenvolver uma indústria com capacidade de exportar tecnologia e garantir o suprimento energético que nós precisamos com energia absolutamente renovável. Pensando um pouquinho no contexto internacional agora, vemos que as sanções da Rússia acenderam um alerta de preocupação para países que dependem do sistema dólar. Pensando agora em alternativas a esse sistema e considerando a importância chinesa em todo esse contexto geopolítico, quais os desafios para a geopolítica brasileira nos próximos anos? A gente viu recentemente as sanções dos Estados Unidos e Europa à Rússia, entre elas o congelamento de fundos russos em bancos ocidentais e o cancelamento dos títulos da dívida pública americana em poder do sistema financeiro russo. Isso é isso é um ato de pirataria, um ato já tinha ocorrido antes com a Venezuela, mas com a Rússia, evidentemente, ganha uma dimensão muito mais expressiva. É um ato de pirataria e que, fundamentalmente, tem uma consequência com efeito bumerangue, né? Porque instala sobre a dívida pública americana um patamar de desconfiança enorme. O dólar vem sendo, desde a Conferência de Bretton Woods, nos anos 50, e mesmo depois dos Estados Unidos abandonarem o padrão ouro em 1971, o dólar continua sendo a moeda de reserva do mundo. O Brasil tem de reservas internacionais cerca de 350, 360 bilhões de dólares. Uma pequena parte disso está em ouro, outra pequena parte está em euro ou em alguma outra moeda, mas eu não sei o valor da fotografia de hoje, mas 70%, 80% está em dólar e a maioria disso em títulos da dívida americana. Isso significa que se o Brasil tiver algum contencioso com os Estados Unidos, como a Rússia está tendo, os Estados Unidos podem simplesmente cancelar esses títulos, dizer que esses títulos não valem mais nada. Isso é um problema, evidentemente, para a credibilidade que a moeda americana e que os títulos da dívida americana têm para o mundo. Uma das consequências é que eu acho que começa a se fortalecer, em qualquer país que tiver um governo com juízo, a ideia de diversificar os seus ativos financeiros internacionais em várias moedas e garantir um determinado estoque disso em ouro, porque não é razoável que nenhum país que tenha dimensões para eventualmente ter algum conflito econômico, comercial com os Estados Unidos, se colocar numa situação de poder ter uma retaliação dessa ordem. Acho que a principal disputa geopolítica que se abre no mundo é entre a China e os Estados Unidos, e o principal instrumento dessa disputa é a constituição do yuan como moeda de reserva internacional alternativa ao dólar. A China tem condições para isso, porque ela hoje é o maior parceiro comercial do mundo, portanto, se é da China que nós importamos mais produtos hoje, termos yuan como reserva não é um problema, ao contrário, é a solução. E ter a moeda de reserva internacional dá uma vantagem econômica para um país brutal. Quando se fala em imperialismo americano, o imperialismo não é mais a remessa de lucros que as multinacionais americanas enviam aos Estados Unidos. Isso hoje é troco. A principal vantagem do império nesse momento é o fato de que os Estados Unidos podem comprar qualquer coisa em qualquer lugar do mundo em dólar que eles próprios emitem. Se o Brasil quiser importar um parafuso da Suécia, tem que vender 3 grãos de café para alguém, para receber dólar, para pagar o parafuso em dólar. Ou seja, nós temos que produzir alguma coisa, vender isso para o exterior, para ter uma moeda conversível que nos permita pagar a importação.
Os Estados Unidos, basta apertar um botão, criar um crédito em dólar para o vendedor e eles compram qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Eles não precisam entregar produção contra produção. Eles têm a moeda de reserva que eles emitem apertando um botão. Não precisa nem mais ser impresso, porque a maior parte dos meios de pagamento hoje são meramente eletrônicos, né? Portanto, eles abrem um crédito num banco em Nova York em nome da República Popular da China e importam qualquer coisa da China. Depois a China pega esses dólares, compra títulos da dívida americana e, a rigor, tem gente trabalhando na China para fornecer produtos aos Estados Unidos que, em contrapartida, dão um crédito na moeda deles. Vale para a gente também. Esse é o verdadeiro poder imperial. E é esse poder imperial que começa a entrar em crise e que começará a ser disputado pela China de forma mais consistente. Acho que essa é a principal disputa geopolítica das próximas décadas. Chegamos ao final do nosso podcast com o economista pelo Instituto de Economia da UFRJ e membro da direção nacional do PSOL, José Luiz Fevereiro. José, foi incrível a sua participação, acho que foi muito importante e elucidou bastante para os nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, agradeço o convite e estou sempre à disposição. Luciano, muito obrigado pela parceria, acho que foi incrível, né? Sim, sempre um prazer discutir o futuro do país, contexto internacional, e vamos ver se teremos mudança na política econômica no ano que vem, né? O cenário atual está bem complicado. E a você que nos ouve, muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça de seguir o MNDE nas redes sociais. Muito obrigado.